Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então hoje buscando a iluminação da espiritualidade maior, pedindo licença a José de Mococa, buscando dentro dos nossos corações a vontade de mudar, de perquirir, de buscar, de estudarmos. E como estamos aqui, nós temos diversas maneiras de estudar, não é isso? E a maneira de estudar hoje é através do escutar, do ouvir. Estamos aqui entre irmãos e como irmãos estamos passando de um ano, acabando o ano 2022 para logo iniciarmos 2023 e juntos estaremos, não esqueçam, para a eternidade. Então temos que buscar uns aos outros através da vontade, do querer, ajudando para que possamos crescer juntos. Esta é a finalidade nossa. Ninguém cresce sozinho. Se estamos aqui juntos é para crescermos juntos. Se estamos juntos é para impulsionarmos uns aos outros com paciência, para que estejamos buscando o amor e o carinho desses amigos queridos. Essa é a finalidade de sermos irmãos. Aqueles que estão à frente, buscar trazer aqueles que estão para trás, que estão com menos evolução. Esta é a meta nossa, o nosso objetivo na nossa reencarnação. É estarmos angariando pessoas para o nosso lado, porque não para o nosso lado, na nossa individualidade, mas nosso lado, como digo, em Jesus. Levando a verdade, Jesus. Porque a gente ouve muito, mas é a verdade de um, verdade de outro, verdade. Isso na verdade nunca foi verdade, sempre foi uma mentira. Na verdade, o que é verdade, a verdade está em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, só irá um Pai se for por mim. Então, o que achamos na verdade, que existe orgulho, vaidade, prepotência, isso na verdade não é verdade. Então, temos que viver a verdade de Jesus, que é a humildade, o amor, a paciência, a resignação, a renúncia. Esta é a verdade. Essa é a verdade que baseia os espíritos para a vida eterna, para estarmos crescendo, evoluindo e caminhando cada vez mais. E hoje, gente, como estamos aí buscando grandes temas, e um dos temas, vários temas que estamos tendo aqui na casa, principalmente dos palestrantes, estamos tendo bastante palestrantes famosos aqui, falando sobre Jesus. Então hoje teremos o nosso irmão Esmeraldo, que vai nos brindar com a palestra de Jesus. Teve a tia Fátima também, nos passou a palestra de Jesus. E falar de Jesus é sempre uma bênção, Não temos que pensar assim, não, falar de Jesus é difícil. Não, falar de Jesus não é difícil. Nos melhorar é difícil, mas falar de Jesus não é tão difícil assim, não é isso? Vamos lá, que Deus abençoe. Boa palestra para você. Boa noite a todos. Boa noite. Depois desse trocadilho do Rafa, já dá até para nós ir embora. Um trocadilho assim, bem colocado. Mas de fato é uma oportunidade maravilhosa a gente poder falar de Jesus. Inclusive costuma dizer a Sandra que falar da unha encravada do seu Zequinha, tá? É melhor a gente falar do mais, então está falando desses vultos. E falar de Jesus realmente, o trocadilho do Rafa foi muito acertado. Mas é um momento bastante especial para cada de nós. Eu, para falar do mestre, li vários livros, várias situações, ouvi palestras, estou inclusive com 2 livros aqui. Vocês querem que eu leia o mais fino ou o mais grosso? O mais fino a gente termina antes da meia-noite. E é assim, o nosso irmão, o Haroldo Dutra, ele traduziu a Bíblia, fez uma tradução da Bíblia. Viveu-se uma situação que a Federação Espírita Brasileira fez um artigo falando sobre os médiums para mandar para os Estados Unidos, e no meio do caminho um brasileiro, pelo jeito, segundo ele inclusive dizer,
deve ter olhado aquele artigo e falou, pô, os americanos não vão entender isso aqui. Vamos ter que facilitar a vida deles e tal. E aí, no facilitar, trouxe o que se foi dito há 2000 anos atrás, para os dias de hoje, e que viram um salseiro. Até é mostrado para nós que, se a gente for hoje ler a carta do Pedro Vaz Caminha, a gente vai ter que prestar muita atenção, vai ter que fazer um esforço danado, porque mudou muito de lá para cá, A gente andou, modificou-se muita coisa. O pessoal grego que vai ler Sócrates, Platão, tem que estar com documentos, com dicionários, para poder entender, porque foi-se um tempo. Então, há essas situações. E a gente vê nesse partido daí as profundidades das situações que passa às vezes por nós desapercebido. A gente não dá a devida atenção na profundidade do que quer dizer esse tipo de assunto. E falando do Haroldo Dutra, eu vi também o professor Herculano Pires. Aí o Haroldo Dutra traduzindo a Bíblia e o Herculano traduziu as obras da codificação. Agora, sabendo informações que a gente obteve de que o professor Herculano foi a reencarnação de Paulo de Tarso, o Haroldo está por ali, porque falar em aramaico, falar latim, falar hebraico, sabe? Para traduzir, é um camarada que não está desprovido aí de acompanhamento do plano mais alto, sabe? O coitadinho aqui mal fala português, que nasceu enquadrado na língua. Então a gente vê que são pessoas que vieram para trabalhar, são missionários e que, por felicidade nossa, eles acabam nos enriquecendo no que diz respeito nos mantermos espíritas. Agora, para falar de Jesus, eu gosto muito, já que a gente vê esses estudos acontecendo, do Augusto Cury, Augusto Jorge Cury. E o Augusto Cury, ele foi ele foi um ateu, e segundo ele, um dos mais ateu que o planeta já viu. E certa feita eles estão vivendo uma conferência e aparece essa conversa à tona por ali e a namorada dele diz para ele: por que você não estuda Jesus? Aí ele quer desconversar, mas não dava, porque as testemunhas presentes ali eram numerosas. Ele falou: a hora que der uma brecha eu vou estar fazendo isso. E realmente ele fez. Como ele é? Olha, melhor que eu leia para não errar tanto. Augusto Cury é psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor. Sua obra, composta de 34 livros, entre ficção e não ficção, está publicada em mais de 60 países e vendeu 20 milhões de exemplares somente no Brasil. Autor da teoria da inteligência multifocal, que estuda a formação do eu, os papéis da memória e a construção dos pensamentos. É um dos poucos pensadores vivos cuja teoria e objetivo de estudo em cursos de pós-graduação, ministrado em doutorado internacionais. Cury criou o programa Escola da Inteligência para ser introduzido na grade curricular, com enfoque na educação da emoção
e no desenvolvimento da inteligência. Seu instituto, o Augusto Cury Cursos, promove cursos para adultos, crianças e para o desenvolvimento da qualidade de vida e da excelência emocional. É o Augusto Cury. E ele diz então, nesse livro que eu estou falando aqui, o mestre dos mestres. Em razão da minha origem multirracial, ítalo-judaica, espanhola e árabe, por ser um psiquiatra, um pesquisador da mente humana e por ter sido um dos mais ardentes ateus que já pisou nesta terra, estudar os enigmas da mente de Jesus Cristo foi e ainda é para mim um projeto espetacular. Estudar a mente de Jesus Cristo é incomparavelmente mais complexo do que estudar a mente de qualquer pensador da psicologia e da filosofia. O resultado desses anos de estudo é uma coleção de 5 livros que escrevi para tentar explicar as várias facetas do Cristo. Ainda pretendo escrever o 6º livro, procurando dessecar seus pensamentos e seus enigmas contidos nas parábolas, no Sermão da Montanha e em outras passagens. Este é o primeiro livro da coleção. Nele veremos que Jesus foi o mestre dos mestres, o maior educador da história. Ele conseguiu atingir com delicadeza, sabedoria e perspicácia as regiões mais profundas do inconsciente de seus complicados discípulos. O Augusto Cury, estudando a mente de Jesus, vai ao encontro dessas informações todas. E continua dizendo: o que era esse que atuava como artesão da emoção e escultor da inteligência, quando o mundo desabava sobre ele, transformou homens que cheiravam a peixe em homens que exalavam o melhor perfume da inteligência. Fez em pouco tempo o que raramente as universidades conseguiram em séculos de existência. E a gente vê, inclusive é uma das coisas que me apaixona em ver um fato como esse, a associação que dá para fazer. Pena que eu não tenho inteligência para estar explicando de forma mais profunda, a minha mente não me ajuda. Já está melhorando, mas ainda não está me ajudando 100%. E o que acontece? Lendo as informações que nos mostra o Haroldo Dutra, tendo ido lá, tendo estudado, tanto falando esses idiomas todos, tanto fazendo essa tradução, tudo isso vem de encontro ao que mostra o Augusto Cury ter estudado Jesus na condição psicológica, psiquiátrica que ele tem de envolver a mente de nós em humanidade. Diz ele: devo confessar que investigar Jesus Cristo fez implodir meu orgulho, revelar minha pequenez, dessecar minhas mazelas psíquicas. Veremos que analisar sua inteligência nos permite dispor de excelentes ferramentas para nos educar e educar quem amamos, pois os pensamentos de Jesus oxigenaram nossas mentes, expandem o prazer de viver e estimulam a sabedoria. E nesse encontro, nesses acontecimentos de situação, diz o Haroldo Dutra, eles estavam estudando Jesus e
Então, tem muita coisa perdida, muita coisa esparsa, né? Então eles estavam lendo o aramaico. Eu só consigo lembrar, estava lendo o aramaico. E vamos fazer uma transfusão do aramaico para o hebreu e do hebreu para o aramaico. E nessa ponte de estudo que eles estavam fazendo, inclusive imagina, nessa ponte de estudo, da língua daqui para lá e da língua de lá para cá, eles chegaram à conclusão de que 90% das palavras de Jesus eram em estrofe e em poesia. Agora, é uma expressão assim que... Não. Ele, inclusive, usava ritmos binários. Para ensinar, ele usava um determinado ritmo ao pronunciar, ao falar. Para dar uma bronca, ele usava uma outra condição. Para conversar, ele usava um outro ritmo, aproveitando ou fazendo uso do binário, do tenário, do parciário e vai por aí afora. Então, vê, é alguma coisa assim que fica no superficial dos estudos, e a gente está no superficial e ainda não consegue ver mais de perto. A nossa condição ainda não deixa, né? A gente perde muito tempo com isso, com aquilo, e acaba não vivendo a profundidade dos acontecimentos. E então a gente vê que nesses acontecimentos todos a gente vai tendo a oportunidade de, pela eternidade, estudar o Mestre. Eu lembro que o Sola aqui vivia pedindo, falando, né? Queria porque queria que a gente estudasse poesia. Ele queria ensinar nós a ler poesia, ele queria ensinar nós a entender poesia. Mas a gente, numa dificuldade danada, não, deixa isso para lá, não, agora não, porque depois a gente vê isso e tal, e o tempo passou, e agora eu vejo nessa profundidade quem foi o primeiro a falar em poesia para nós aqui no planeta. São coisas assim que, à medida que o tempo passa e que a gente se atenta para os estudos, para as informações, a gente cresce em entendimento. E até cultura é uma coisa, e entendimento, maturidade é outra. Dizer aqui, devo confessar que investigar Jesus Cristo fez implodir meu orgulho, revelar minha pequenez, dissecar minhas mazelas psíquicas. Veremos que analisar sua inteligência nos permite dispor de excelentes ferramentas para nos educar e educar quem amamos, pois os pensamentos de Jesus oxigenam nossas mentes, expandem o prazer de viver e estimulam a sabedoria. Embora esse livro seja um estudo de filosofia e psicologia, o leitor encontrará também referências a trechos do Antigo e do Novo Testamento. Continua aí. A arte de pensar é a manifestação mais sublime da inteligência. Todos pensamos, mas nem todos desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar. Por isso, frequentemente não expandimos as funções mais importantes da inteligência, tais como aprender e a exteriorizar, a usar as dores para crescer em sabedoria e trabalhar as perdas e frustrações com dignidade. Muitos homens, ao longo da história, brilharam em suas inteligências e desenvolveram algumas áreas importantes do pensamento. Sócrates foi um questionador do mundo. Platão foi um investigador das relações sociopolíticas. Hipócrates foi o pai da medicina. Confúcio
foi um filósofo da brandura. Sakyamuni, o fundador do budismo, foi um pensador da busca interior. Moisés foi o grande mediador do processo de libertação do povo de Israel, conduzindo até a terra de Canaã. História do Cristo. Ele diz que a liberdade, o povo de Israel é conduzido à terra de Canaã. Em sua peregrinação profética, foi unificador do povo árabe, um povo que estava dividido e sem identidade. Há muitos outros homens que brilharam na inteligência, como Tomás de Aquino, Augustinho, Rumi, Bacon, Spinoza, Kant, Descartes, Galileu, Voltaire, Rousseau, Angel, Marx, Gandhi, Fred, Kurt, Einstein e Viktor Frankl. Então, ele diz que esse pessoal eram dotados de inteligência e trouxeram um bom desenvolvimento para nós em humanidade, mas o máximo mesmo em desenvolvimento que nós conseguimos ver na Terra, trazido por uma pessoa, foi o que nos apresentou Jesus. Ele destilava sabedoria diante de suas dores e era íntimo da arte de pensar. Esse homem foi Jesus Cristo. A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória, do nascimento à morte. Ele abalou os alicerces da história humana através de sua própria história. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações, varreram os séculos, embora ele nunca tenha procurado status social ou político. E a gente vê, inclusive eu acabei tendo que ver isso dentro da minha pequena condição, mas é assim, a gente pega os livros do Emmanuel, Fonte Viva, o Vinha de Luz, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, e quase todos, ou todos, e observa que Jesus realmente tinha uma particularidade que a gente não consegue alcançar ainda pela condição vibracional que a gente se encontra. Mas a gente vê, estudando essas coisas, a conjunção que isso acaba tendo, acaba sendo fato. E aí ele mostra, o Haroldo Dutra, que a Bíblia é composta de dezenas de livros, e que são livros variados, né? E ele tem a condição de mostrar e de falar o seguinte: esses vários livros, quando a gente inclusive pega a Bíblia e sai dele como, né, um leitor comum, sem uma visão maior dos acontecimentos, a gente acaba cometendo um pecado, e esse pecado vem dentro inclusive de uma convenção humana, né? Quem fez assim, o mundo aceitou, e agora está assim, você não tem nem mais como mudar. Mas ele mostra então que existe ali poesias, existe cartas, existe contratos, existem várias situações que, lendo de uma forma, né, comum, a gente acaba não percebendo, mas com atenção, é como eu estou falando, desse superficial que a gente vive. A gente, quando ganhar a profundidade, a gente vai ver
as modificações que esse ensinamento nos apresenta. Claro e fato que cada um está na sua condição. Claro e fato que cada um tem seu tempo, as suas condições, suas probabilidades de ver, de procurar, de ir à busca, né? Mas, enfim, a gente vê que são fatos e que a gente vai ter que se inteirar deles, como a gente vai ter que, para sair do planeta, pagar até o nosso último centavo. Gente, muita paz.